O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. As pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio, que gritou: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem ao chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espírito se apossou de todos os que comentavam entre si: "Que palavra é esta? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Diocesana Sintonia do Vale, nesta meditação iremos tocar um mistério importantíssimo para a nossa fé católica. A Igreja, desde o início, sempre teve um amor muito especial à Virgem Santíssima, Nossa Senhora. A primeira oração que a Igreja compôs a Nossa Senhora, diferente do que muitos pensam, não foi a Ave Maria. Hoje nós iremos meditar sobre a Ave Maria, mas não foi esta a primeira oração que a Igreja compôs e rezava à Virgem Maria. A primeira oração que foi feita em honra a Nossa Senhora é: "A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita." Esta é a primeira oração. Mas a oração da Ave Maria, que nós rezamos todos os dias e muitas vezes ao dia, por causa da oração do Ângelus, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, por causa do Santo Terço, do Rosário. É a oração, obviamente, mais conhecida que nós temos em honra, como sinal do nosso amor, à Virgem Santíssima. Esta oração, ela tem duas partes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a segunda parte: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E concluímos com o Amém. A primeira parte desta oração, ela é
ela está registrada na Bíblia. A segunda parte foi composta pela Igreja. Durante muito tempo, a Igreja então foi rezando a primeira parte e depois compôs. Então, lá mais ou menos no meados do século XII, a Ave Maria estava composta. Então ali, toda ela completa como hoje nós rezamos. Demorou bastante tempo, olhando assim, pensando nisso, né? Lá no ano 1150 para frente ali, né? E também por esta época é que surgiu o Santo Rosário. Por quê? O Rosário, ele surge, eu estou fazendo esta introdução, mas claro, para falar da Ave Maria. O Rosário surge como uma oração do povo, porque sempre os religiosos, padres e aqueles que se consagravam e ficavam nos conventos e mosteiros, tinham mais acesso à palavra de Deus. Então eles rezavam o que nós chamamos o saltério, que são os salmos. Os 150 salmos eram rezados durante um mês. Em 4 semanas se dividia em 7 horas, em 7 momentos por dia, 7 ocasiões, a oração dos salmos. Em 4 semanas, 7 vezes por dia, então se rezavam os 150 salmos. Mas existia alguns religiosos, algumas religiosas, que não tinham o estudo aprofundado. Então, a partir desses religiosos, surgiu então a oração das 150 Ave-Marias, intercaladas pelo Pai Nosso, para representar os 150 salmos. E, claro, Deus, na sua bondade e generosidade, Ele que inspirou esses religiosos e o povo a rezar as Ave-Marias no lugar dos salmos, porque ou não se sabia ler, ou não se tinha acesso à leitura, então as pessoas rezavam o rosário. E Nossa Senhora, então, numa aparição ao glorioso São Domingos, pede que a sua ordem, a ordem dos frades dominicanos, então difundisse a oração do Santo Rosário. Fiz esta introdução para falar da Ave Maria. Ave Maria, então, é uma oração dirigida a Nossa Senhora. Mas tudo o que se dirige a Nossa Senhora, ela não guarda para ela, ela leva até Jesus. Por isso, tudo o que se fala de Nossa Senhora, de uma forma ou de outra, nós chegamos sempre a Jesus. Por quê? Porque o anjo Gabriel, nós sabemos lá no Evangelho de São Lucas, no 1º capítulo, Maria estava cuidando dos afazeres da casa, ela estava prometida em casamento a José. Então, ela estava lá, imagina como as mulheres que ficam na casa, organizando a casa, limpando, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Nossa Senhora, claro, não tinha naquele momento filho, né? Mas imagine então você, mulher, cuidando da casa, cuidando da educação dos filhos, enfim, uma vida doméstica. Então o anjo aparece e fala: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E o Evangelho diz que a Virgem Maria ficou surpresa. Qual seria o significado desta saudação? Então, no início da Ave Maria, no início desta oração tão bela, quem é que começou a oração?
o anjo. Quem é o anjo? O mensageiro de Deus. A palavra anjo significa mensageiro. Ele é mensageiro de quem? O mensageiro do presidente da República, o mensageiro de um senador, o mensageiro de uma pessoa importante, o mensageiro do governador, do prefeito, de um político, de uma pessoa de relevância, de uma família importante do nosso convívio, da nossa cidade? Não. Ele é simplesmente o mensageiro de Deus. Então ele fala em nome de Deus. É Deus que se curva, a Santíssima Trindade se curva diante daquela jovem tão simples e humilde. E pela boca do anjo, Deus vai dizer: ave repleta, plena de todas as graças. Por isso, aquele santo que nós talvez não conhecemos tanto, mas temos tanto no nosso cotidiano, sobretudo aqueles que fazem a consagração de escravidão, de amor a Deus pelas mãos de Nossa Senhora, São Luís Maria de Montfort, ele vai dizer que Deus reuniu todas as águas e chamou-as mar. Deus reuniu todas as graças. Não foi um pouco de graça, não foram algumas graças, não foram várias graças. Não, Deus reuniu todas as graças de todo o universo, de todos os tempos, de toda a história. Deus reuniu todas as graças e chamou-as Maria. E mais, Deus entregou todas as graças a Nossa Senhora. Por isso, na boca do anjo, Deus reconhece: ave, ó plena, ó repleta, transbordante de todas as graças. Talvez na tradução no português a gente não tenha essa compreensão, mas é esse o sentido. A Virgem Maria, uma jovem simples, humilde, como tantas mulheres que nós conhecemos, e talvez tenhamos tantas destas mulheres em nossa casa, em nossas casas, em nossas igrejas, no mundo inteiro. Quantas pessoas que nós não olhamos e nos trazem a figura de Nossa Senhora? Quantas vezes? Quantas vezes nós olhamos para alguns homens, não lembramos de São José, não lembramos de um santo, de uma santa, não nos lembramos de Jesus. Imagine quantas vezes a gente já olhou alguma mulher simples, humilde, e através daquela figura, daquela mulher, nós lembramos de Maria. Imagine Deus olhando, contemplando Nossa Senhora e dizendo a ela: você é repleta de todas as graças. Ou seja, em Maria, Deus manifestou a plenitude do seu amor. Por isso, e eu repito, que a igreja tem, desde o seu início, nos 2000 anos da igreja, a igreja tem este amor, e inclusive usa uma palavra que só usa para Nossa Senhora. Para a nossa relação com Deus, claro, nós adoramos a Deus, a isso nós chamamos latria. A Deus e só a Ele nós prestamos um culto de adoração. É o culto máximo que uma criatura pode prestar ao seu Criador. A qualquer santo ou santa, como por exemplo a nossos pais, a pessoas que têm uma autoridade sobre a nossa vida, nós temos um respeito. Esse respeito nós chamamos dulia, uma palavra para dizer o respeito que nós temos, por exemplo, pelos nossos pais, pelos nossos padrinhos, pelos avós, pelos tios, por pessoas importantes em nossa vida. Nós temos um respeito. Este respeito
pode ser chamado dulia, veneração. É um respeito mais especial. Nós devemos respeitar toda a criação. Nós devemos respeitar um animal, a natureza. Tudo que Deus criou nós devemos respeitar. Mas a certas pessoas nós temos um respeito especial, uma veneração. Nós chamamos dulia. A Virgem Maria, que é uma criatura, a Virgem Maria não é Deus, nós a respeitamos de uma forma com uma veneração máxima. A esta veneração nós chamamos hiperdulia, quer dizer, o máximo respeito para nós católicos, que amamos a Virgem Maria e sabemos a importância dela na história da salvação da humanidade, nós a respeitamos mais do que qualquer criatura criada, mais do que qualquer criatura que já existiu. É o nosso respeito, é o nosso carinho, é o nosso amor, é a nossa veneração a Nossa Senhora. Então, primeiro Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois Nossa Senhora e depois as outras pessoas, nossos pais, a esposa, o marido, os filhos. Claro, aí eu falo dos santos também, de acordo com a vivência que cada um de nós tem. Mas um católico, no primeiro lugar da vida de um católico está Deus, e não pode ser diferente. No segundo lugar, Nossa Senhora. Depois, todos os demais. Aí cada um, claro, faça a sua hierarquia aí de quem vai ocupando do terceiro lugar para frente na sua vida. Por isso, e por que nós somos assim? Porque quem primeiro fez isso? Deus. Pela boca do anjo, o anjo é mensageiro de Deus. Se o anjo falou, não foi porque ele quis, ele falou porque Deus falou para ele: eu quero que você fale isso com Nossa Senhora. Assim como o mesmo Gabriel apareceu a Zacarias. E Zacarias ficou meio assim, duvidou. Até depois ele ficou lá mudo, até a criança nascer, né? Até João Batista nascer. Então, Deus reconhece que Nossa Senhora, ela tem todas as graças. Por isso que nós rezamos a Nossa Senhora como a nossa primeira e maior intercessora. Jesus é Deus. A Virgem Santíssima não é Deus. Por isso nós apresentamos a ela as nossas orações. Ela não está no lugar de Jesus, não, nem ela quer. Maria nunca iria querer ficar no lugar de Jesus. Por quê? Ela se tornou mãe de Jesus, mas por primeiro ela se tornou serva. Ela acolheu Jesus antes de o receber no ventre, ela o recebeu no coração. Depois ela gerou Jesus, mas primeiro ela acolheu no seu ventre. Por isso que todos nós, utilizando das palavras que Deus deu ao que o anjo falasse, também nós rezamos. Ave. Ave é uma palavra de saudação. Assim como, por exemplo, nas forças militares, um inferior cumprimenta o seu superior, por exemplo, com a continência, com um gesto de respeito, nós nos dirigimos, como por exemplo, hoje em dia não tanto, mas na época em que eu fui assim educado, nós nunca chamamos uma pessoa que tem mais idade do que nós, a gente conheça a pessoa ou não, seja pessoa próxima ou não, a gente nunca chama a pessoa de você. A gente sempre chama a pessoa senhor, senhora, né? A pessoa pode ser até mais nova do que nós. Se a pessoa tem mais idade, é sempre senhor, senhora. E se a pessoa é até mais nova do que nós, mas ela tem uma função de autoridade sobre nós, nós a chamamos senhor.
ou Senhora. Então, por isso que nós nos dirigimos à Virgem Maria como ave. É uma saudação de respeito, de reconhecimento. Ave Maria. Ave e o nome dela, Maria. E o que significa a palavra Maria? Só no nome a gente já compreende quem é essa mulher. A palavra Maria, e na língua hebraica, Miriam. Miriam é o nome no original de Nossa Senhora. Miriam significa aquela que é toda bela, aquela que tem uma beleza interior muito grande. Isso é o que significa o nome Maria. Ela é toda bela. Por isso que um hino muito antigo a Nossa Senhora aclama: tota pulcra est, toda bela és. Então Maria é aquela que é toda bela, mas não é uma beleza exterior, é uma beleza do interior, que é aquilo que cada um de nós deve buscar, a beleza do coração, de uma vida íntegra, de uma vida ilibada, de uma vida, numa palavra, conforme a palavra de Deus, justa ou santa, uma vida de santidade. Então, Ave Maria, cheia de graça. Quer dizer, Deus olhou para ela e concedeu a ela todas as graças. Ave Maria, cheia de graça. Aí, esta é a palavra do anjo, que é a própria palavra de Deus. Aí a segunda parte: o Senhor é contigo, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres. Esta palavra está na Bíblia e foi dita por sua prima Isabel. Quando Maria foi visitar Isabel, ela diz: o meu ventre, a criança pulou de alegria em meu ventre, se agitou de alegria em meu ventre, quando eu recebi o meu Senhor. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, pela boca de Isabel, de uma criatura, mas esta palavra está escrita na palavra de Deus, portanto é palavra de Deus. Se está na Bíblia, é palavra de Deus. Então, Deus continua reconhecendo quem é Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Qual é o fruto do ventre de Maria? Jesus. Nós sabemos. Então, a primeira parte da Ave Maria é Deus quem reconhece quem é esta mulher. As pessoas podem aceitar, não aceitar, discordar, concordar, não nos importa. Quando alguém vem falar assim: olha, eu não concordo que você chame Maria de Virgem Maria, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é plena. A pessoa concordando ou não vai alterar absolutamente nada. Por exemplo, eu digo assim: eu não concordo que de noite fique escuro. Eu posso discordar, fazer um protesto, bater panela, escrever uma carta, pedir para os senadores, para o Congresso Nacional, decretar uma ordem falando: de noite eu quero ver o sol. Posso fazer um protesto, me atirar na Dutra, parar a Dutra inteira, nenhum caminhão passa, nem para cá, nem para lá, uma gritaria, uma confusão. De noite vai ficar escuro, de dia vai ficar claro, a gente concordando ou não. Então, a gente concordando, discordando, achando bonito ou feio, Deus, no primeiro lugar, assim determinou. E a gente repete aquilo que Deus, no primeiro lugar, disse, que a palavra de Deus registrou. E depois, na segunda parte da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Por que santa? Ora, por causa de tudo que nós já falamos até agora. Porque se Deus reconheceu as glórias de Maria, outro adjetivo nós não deveríamos e não poderíamos falar
para com ela do que dirigir dessa forma: Santa Maria, Mãe de Deus. Por que a igreja fala Mãe de Deus? Maria é mãe de Deus Pai? Claro que não, senão ela teria que ter nascido antes de Deus Pai. Mas ela é, e conforme nós rezamos no credo, cada vez que nós recitamos o credo, nós professamos esta verdade da fé. O Espírito fecundou Jesus, que é Deus, no ventre de Maria. Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, por isso nós a chamamos de mãe de Deus, não mãe de Deus Pai. Por isso que a igreja, para que fique claro para nós, ela diz que Maria é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Maria é filha de Deus Pai, como cada um de nós. Ela é mãe de Jesus. Nós não somos mães de Jesus, só ela. Ela é filha de Deus Pai. E todos nós somos filhos de Deus Pai, por adoção. Muito bem. Ela é mãe de Jesus, ninguém mais é mãe de Jesus. E ninguém mais é como ela, esposa do Espírito Santo. Por que ela é esposa do Espírito Santo? Porque quem foi que fecundou a segunda pessoa, feito carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós? João 1,14. Quem foi que fecundou Jesus, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no ventre da Santíssima Virgem Maria? O Espírito Santo. Conforme o anjo fala: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Esse cobrirá significa vai fecundar em você. E quando Maria diz, eu aceito, quando ela diz, eu aceito, o Espírito Santo então vem sobre o seio de Nossa Senhora. Por isso que a igreja proclamou em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. E motivado pelo aniversário deste dogma, 1854, a igreja, nosso bispo, Dom Luiz Henrique, então, decretou o Congresso Mariano, para que nós, nesta semana, até o próximo domingo, que é a festa da natividade, do nascimento de Nossa Senhora, nós também, com toda a igreja, celebrássemos. Por quê? Porque Maria, ela é a primeira cristã. A vida de Nossa Senhora, toda a vida dela foi voltada para Jesus. Quem é Jesus? O nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, a Virgem Maria é uma pessoa essencial, fundamental na vida da igreja, portanto, na nossa vida. Se nós amamos Jesus e nós o amamos, se nós realmente somos filhos e filhas da igreja, e pelo batismo somos, também não pode ser diferente. Recebemos Nossa Senhora por mãe, como nós ouvimos no Evangelho de São João, no capítulo 19. Jesus está lá crucificado, aos pés da cruz está a Virgem Maria e João. Nossa Senhora, olha para João e aponta para Maria. Esta é a sua mãe. Depois diz, esse é o teu filho, né? Aliás, primeiro diz a Nossa Senhora, né? Eis aí teu filho, depois olha para João, eis aí a tua mãe. Então Jesus colocou, né? E o Evangelho deixou registrado, e é nossa fé, que na figura de João, até porque o Evangelho diz que depois João recebeu Maria em sua casa, por isso que em toda a igreja, a Virgem Maria, a imagem dela está lá. Porque a igreja é a casa de Nossa Senhora, ela é a mãe. Quando a gente chega em casa,
Qual é o primeiro nome que a gente grita quando a gente entra na casa? Mãe! Não é? Por que será? Não é? Quando a gente entra na igreja, a gente faz, né, a nossa genuflexão, o gesto de adoração a Jesus, porque Ele é o dono da casa, porque Ele é o Senhor de nossas almas, de nossas vidas. Mas quem é a mãe? Quem é que cuida da casa? Quem é que cuida de toda a igreja? Na terra, no purgatório e no céu, a Virgem Maria. Por isso, nós rezamos esta oração com todo o amor de Deus e com todo o amor da igreja. Então, motivados por esta meditação, irmãos e irmãs, saibamos sempre com filial respeito nos dirigir àquela que é realmente, verdadeiramente a mãe de Jesus e nossa. E ela intercede por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E nós reconhecemos quem nós somos. Quem nós somos? Pecadores. E quando que nós pedimos para Nossa Senhora interceder e rogar por nós? Agora e na hora de nossa morte. Por quê? Porque agora é o tempo da graça. Agora que eu estou rezando, é a hora que a graça de Deus me é oferecida. Então, Santíssima Virgem Maria, que eu possa acolher a graça de Deus na minha vida, a Senhora que acolheu todas as graças, mostrai-me como eu devo acolher esta graça que Deus quer me dar agora. E naquele momento, que é o momento derradeiro da nossa vida, que a Senhora esteja também comigo, para que naquela hora em que Deus me chamar, em que Deus nos chamar, a Senhora possa interceder. Por quê? Porque nós queremos reinar com o Senhor no céu e com a Virgem Maria por toda a eternidade. E como a vida não é fácil, as lutas são grandes, nós confiamos a nossa vida a Deus, pelas mãos daquela que é a sua mãe. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos ajude a compreender o nosso amor à Santíssima Virgem Maria. Porque vivendo o amor à Virgem Maria, outra coisa não faremos que viver a nossa fé em Jesus. Nossa Senhora sempre nos levará até o seu divino Filho, até o céu. Por isso, com amor, com humildade, mas com muita confiança, mais uma vez, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.